Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, dia 1º de maio de 2020, exatamente 20 horas, está começando a nossa live. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Anderson, boa noite, irmão. Beleza? Deus abençoe a todos. Hoje, 1º de maio de 2020. Opa! Foi Tá me rápido vendo hoje, hein, aí? meu jovem? Oi? Foi rápido hoje, hein? Boa noite. Eu não tô conseguindo ver você aqui. Não consegue ver? Não. Sério? Seríssimo. Meu pai. Quer sair de novo aí e tentar mais uma vez? Bora lá então. Vou sair aqui e vou entrar, viu? Tá. Bom, gente, nosso amigo lá tá com problemas lá. Vamos esperá-lo. Boa noite para quem tá chegando. Gabriele Costa, psicóloga, né? Provavelmente. Dona Maria Prates, boa noite. Anderson Prates. Já já estaremos entrando no assunto bacana aqui do auxílio emergencial, gente. Só estabelecer a conexão aqui com o meu amigo Rogério. Opa, peraí. Tá, para nós. Já estou chamando ele aqui, vamos ver o que vai dar. Hoje tem bastante conteúdo, coisa bastante importante para nós conversarmos. Vamos lá. Vamos conectar. Cadê ele, Rogério? Opa, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eita, nós, hein? Que coisa, rapaz. Pera aí. Opa, Eu parece acho que eu que sei o que que voltou. é. Ah, Eu sei o que que é. Ah, agora tá certo, tá certo. opa, agora sim, hein? Boa noite, tudo Tranquilo bem? agora? Graças a Boa Deus. noite aí, caros amigos que estão nos acompanhando aí, ao Everton também. Satisfação mais Boa- uma vez estar aí. Opa, que bom. Beleza, gente. Hoje, dia 1º de maio de 2020, exatamente 20 horas e 2 minutos, nós temos hoje um assunto bacana para tratar, né, Rogério? Sobre o auxílio emergencial e a live. Eu não sei se 1 hora vai ser o suficiente, mas o importante é que a gente vai debater esse assunto aí, trazer algumas informações, né? E ouvir a opinião do meu caro colega, meu caro amigo de longa data, Rogério dos Santos, certo? E vamos dar Bora. prosseguimento aqui. Se você está nos acompanhando e já nos acompanhou em outras lives, o Anderson, a minha mãe, compartilha aí a live, por favor, tá? Dá um joinha aí. Normal, hoje é feriado, talvez muitas pessoas não vão estar presentes, mas o que importa é que você está aí presente para nos acompanhar. Beleza, gente? Rogério, vamos ao que interessa, meu jovem? Vomitão, como diria o João. Vamos então. Tiago Pratos, que honra! Figura ilustre. Boa noite, Tita, beleza? Rogerinho, vamos lá? Sem mais delongas, como já fala o poeta. Será que o poeta fala isso? Sem dar longa, como dizia o Alberto Roberto, personagem do Chico Anísio. Certo, beleza. Para quem chegar aí, gente, nós pedimos para você compartilhar a live aí com mais pessoas, tá bom? Hoje é feriado. Algumas pessoas estão passeando. Não pode passear na quarentena, né? A ideia era ficar em casa, né? Outras estão vendo outras A coisas. ideia era só passear do banheiro para a sala, da sala para o quarto e do quarto para a cozinha. Mas, Beleza. Vamos entrar aqui no assunto? Auxílio emergencial. Quem nunca ouviu sobre isso, atira a primeira pedra. Minha sogra, você é louco. Dona Iracema Santana. Isso aqui é audiência qualificada, você é louco. Bom, para puxar o salve aqui, audiência né? altamente familiar. Vamos lá. Rogerinho, auxílio emergencial. Nosso propósito nessa live, gente, é a gente conversar. Vamos primeiro trazer Jefferson Magalhães, trazer esse assunto à tona aqui, fazer algumas perguntas para o Rogério e vamos entrar no assunto, ok, gente? Eu sei que muitas pessoas, talvez você que está nos assistindo, você que prometeu compartilhar essa live e não compartilhou ainda, você tem algum interesse nesse tema. Vamos falar sobre o auxílio emergencial, quem tem direito, o porquê da lentidão, o porquê da demora no pagamento. O valor é suficiente, misericórdia, meu Deus.
Perguntas estão parando na sua mente aí, mas Deus vai te abençoar. E o nosso amigo vai dar umas orientações aí. Rogério, vamos lá. O que eu pesquisei sobre esse assunto até o momento, eu vou falar o primeiro tópico, o segundo eu passo a bola para você, beleza? Primeiro tópico, quem tem direito? Vamos lá. Segundo as nossas fontes que a gente viu aí, eu vi alguns vídeos no YouTube, vi reportagem, vi TV, dei uma lida também em alguns sites. Os critérios para as pessoas receberem auxílio emergencial. Primeiro, as que são inscritas no CAD único, cadastro único. Os contribuintes individual do INSS. Os facultativos também do INSS. Os MEIs, microempreendedores individuais. Os maiores de 18 anos. E os autônomos. Essas são pessoas que têm o critério... Oi. Só vale um comentário que talvez algumas pessoas talvez não saibam. O CAD único, o cadastro único, ele é um cadastro para pessoas que... é como se fosse um cadastro para pessoas que precisam de assistência social. É um conjunto de programas sociais ligados ao governo, onde as pessoas que entram na faixa de possibilidades para poder receber podem entrar nesse cadastro. Exatamente. Bem colocado, meu amigo. Obrigado. Aliás, isso foi contribuição do senhor Fernando Henrique, viu? O Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, ele fez esse cadastro e depois, no governo Lula, em 2008, ele se tornou lei. Era só um decreto, aí depois ele se tornou lei efetiva. Opa, bacana saber disso, hein? Nem eu sabia disso, cara. Parabéns. Pois bem, esses critérios foram estabelecidos para organizar a questão do auxílio, certo? Pois bem, o governo, agora no meio do mês passado, eu não lembro o dia exatamente, lançou, foi dia 7, se não me engano, abriu o aplicativo... 14 de abril, sim. Abriu o aplicativo, né, para as pessoas se cadastrarem, né? E, pois bem, o certo seria essas pessoas dentro desses critérios entrarem e se cadastrarem no aplicativo do auxílio emergencial. Porém, brasileiros, como somos, maravilhosos, sempre tem aqueles espertinhos, né, que querem se cadastrar e não têm direito. Pois bem, segundo o governo, eles esperavam um número de pessoas, e na verdade foi quase o triplo de acessos, e segundo eles, muitos desses acessos eram de pessoas que não precisavam. Aí, Rogério, agora eu já parto para a segunda pergunta. A lentidão nesse aplicativo se deve à culpa das pessoas também que não tinham esses critérios e entraram, ou você acha que o governo tinha que ter preparado isso melhor? Qual é a sua opinião sobre o fato, por favor? Bom, antes da gente adentrar na resposta, né, que na verdade eu não tenho uma resposta específica, né, é difícil saber exatamente. O que a gente vai fazer é uma conjecturação de opiniões, né? Certo. Mas a gente já tinha comentado sobre alguns números antes de entrarmos na live, que, como o Everton já adiantou, 33,8% dos cadastros foram recusados. Né? Foram ao todo 96,9 milhões de CPFs que foram analisados pela Caixa, e lá é feito da seguinte maneira. O Dataprev, que é o sistema do governo, ele faz todo o processamento dos dados, ele recebe os dados. O Ministério da Cidadania, que é encabeçado pelo Onyx Lorenzoni, faz toda a triagem e depois a Caixa libera os pagamentos. Desses 96,9 milhões, 50,52 milhões já atenderam os critérios. Isso também não quer dizer que vão receber. A segunda parcela ou já estão recebendo a primeira, que ainda tem problemas. Nós vamos comentar também sobre isso no andar da carruagem. Ou seja, 50,52 já foram aceitos pela Caixa, né? Alguns ainda faltam receber o pagamento. 32,77 milhões são inelegíveis, que entraria naquele grupo que o Everton comentou agora. Pessoas que têm algum problema, alguma deficiência, que não podem receber esse benefício por algum problema, que o sistema identificou. E mais 13,67 milhões, esse aqui que é o dado interessante, que estão classificados como inconclusivos, ou seja, um número grande de pessoas que ou teve algum problema no cadastro, ou faltou alguma documentação, alguma coisa.
Bom, dito isso, o que eu posso dizer a respeito disso, sobre a lentidão, que foi o que o Everton colocou ali, olha, eu tenho lá as minhas dúvidas, né? O Everton mesmo declarou que o governo ele encontrou algumas incongruências, como essa notícia que eu li aqui. Essa notícia veio do site do G1, tá? Depois, se vocês quiserem, isso agora é dia 1º de maio. É sobre o cadastro e sobre também os recebimentos da segunda parcela. Porque, para quem não sabe, o auxílio seria em 3 parcelas, de R$ 600. Né? Então, é difícil conjecturar. O problema é que nós temos uma emergência, como todos sabem, uma pandemia, e onde as pessoas estão precisando urgentemente desse dinheiro, e nós vemos uma dificuldade para os pagamentos. Aí você pode incluir várias coisas. Pessoas que não têm acesso, existem ainda, para quem não sabe, existem muitas pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a computadores, não têm... Bem colocado. Hoje em dia é difícil não ter celular, né? Mas às vezes as pessoas não têm acesso mesmo. Se a gente for olhar pessoas no interior, desses rincões lá do Nordeste, aldeias indígenas, muitos lugares aí onde, infelizmente, algumas pessoas ainda não têm acesso. Além de outras coisas, falta do cadastro do CPF, existem muitas pessoas que não têm o CPF ainda, problemas na documentação, como o Everton já antecipou anteriormente, depois da minha fala eu também comentei. Enfim, é uma situação que, ao meu ver, é um tanto quanto burocrática. Há muita burocracia. Eu entendo que tem que haver, sim, um cuidado, uma espécie de triagem, como o Everton comentou, e foi dito pelo ministro Onyx Lorenzoni. Me parece que algumas pessoas estavam até irregulares, né, Everton? Pessoas que estavam até presas, querendo fazer o cadastro e etc. Os malandros, malandrinhos que a gente sabe, né? Existem malandros em todos os lugares. Agora, o fato primordial é que as pessoas precisam desse benefício. E eu vejo uma certa leniência no governo, uma certa dificuldade do governo de entender. Eu vi uma certa notícia do Onyx, que aliás o Everton encabeçou aí na sua fala inicial, mas o Onyx chegou a comentar que eles não esperavam esse número de pessoas. E aí eu fico pensando, né? Tirando as pessoas que, como nós comentamos, irregulares, porque estão presas, inelegíveis, existem 13 milhões de pessoas que estão fora desse cadastro por algum problema. Será que o governo não tinha como antecipar isso? Será que o governo não tinha como ter ferramentas que facilitassem essa situação? Aqui nessa matéria do G1, o próprio Onyx, ele faz uma declaração, deixa eu ver se eu encontro aqui para compartilhar com vocês. Fique à vontade. Ele faz uma declaração aqui que ainda eles estão fazendo a triagem, eles estão analisando os dados. Nós vamos entrar, isso 1º de maio, nós vamos entrar agora, alguns dizem que nós vamos entrar agora no pico, né, da pandemia, as pessoas ainda estão encasteladas, muitas ainda estão encasteladas nas suas casas, precisando dessa emergência, e o governo está tendo dificuldade de analisar esses dados. Eu pergunto, para que serve a data prévia? Para que serve as ferramentas necessárias? A gente comentou também também é possível que mais à frente a gente comente mais ainda sobre as dificuldades do próprio site da Caixa em fazer os cadastros, em dar as notificações, o aplicativo tem travado, nós vamos comentar sobre isso também. Uma série de problemas que o governo já poderia ter antecipado. E o que a gente vê, na verdade, é uma grande dificuldade. E antes de passar para o Everton, tem mais um item que eu gostaria de deixar no ar. A gente viu várias falas, tanto do ministro da Economia, quanto do nosso presidente da República. E o que dá a entender é que o governo não queria pagar esse auxílio. Nós vamos comentar um pouco depois. A impressão que dá é que o governo não queria pagar e não quer pagar a segunda parcela, está enrolando para pagar. Eu já ouvi notícias aí de que não tem dinheiro, de que vai ter dificuldade, por isso a gente tem que analisar melhor. Eu acho que o governo está entrando num caminho meio complicado. Mas, a meu ver, é essa minha fala inicial aí para a gente poder dar continuidade ao bate-papo. Só complementando aqui, com relação aos critérios, né? O banco onde a pessoa pode fazer essa retirada, né? Depois, ou é a Caixa Econômica ou é o Banco do Brasil, né? Lembrando também que o órgão que analisa todos os CPFs é a data prévia. Eu vi uma informação importante aqui, Rogério, nas notícias que eu vi aqui. Seguinte, quando a pessoa baixa o aplicativo, primeiro ela tem que baixar o aplicativo auxílio emergencial, colocar seu CPF, seus dados ali, entendeu? E aguardar essa solicitação ser aprovada ou não, né?
Na verdade, hoje eu ouvi uma fala de uma semana atrás dos responsáveis sobre isso, falaram que eram 5 dias úteis. Uma Uhum. Eu vi isso também. sacanagem que 5 dias úteis, eu acho que foi para o negócio chegar até lá, porque foi complicado. Conheço pessoas que fizeram o cadastro, ficaram até quase o final do mês para ter alguma resposta. Quando liberaram, ainda aí eles informaram. Existe um segundo aplicativo, depois de aprovado, quando aprovado, né? Que você tem que baixar, que é o Caixa Tem. Nesse Caixa Tem, ele funciona como um aplicativo de um banco normal, que você pode fazer a transferência, você pode fazer pagamentos, entendeu? Ou lá você vai gerar um código, caso você não tenha conta em banco, né? Você vai gerar um código para você ir na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil e sacar o seu benefício. Acontece, vamos voltar primeiro para o primeiro aplicativo. Quantas pessoas não deu problema? Muitas foram inconsistência de dados, outras foram problema no CPF, outras estavam até certo, mas por algum motivo ou não estavam cadastradas no Cade Único. Pessoas que eram do Bolsa Família não era necessário fazer o cadastro. Talvez pessoas Uhum. com medo foram lá e se cadastraram. É porque elas já estão inscritas no CAD único, né? Por causa do Como? Bolsa Família. Não entendi, perdão. Deixa eu lavar a garganta aqui. É porque essas pessoas do Bolsa Família elas já tinham um cadastro. É porque nós comentamos o cadastro único, ele é para serviços sociais do governo. Então, todo tipo de serviço social, a pessoa tem que fazer o cadastro único. E como as pessoas do Bolsa Família, elas recebem o Bolsa Família, que é um benefício social, então elas, naturalmente, elas já estão previamente cadastradas, pelo menos a grande maioria, previamente cadastradas no CAD único. Exato, exato, certinho sua informação. Aí chegou uma pergunta lá para o ministro, né? Perguntando se as pessoas tiveram, elas se cadastraram. Por algum motivo lá foi negado se elas podiam contestar. Eu vi essa informação de que ele falou que dentro do próprio aplicativo, se essas pessoas, por exemplo, que eram funcionárias públicas e elas achavam que tinham o direito de estarem recebendo esse benefício, elas poderiam contestar isso dentro do próprio aplicativo. Eu confesso que eu não tenho muita familiaridade. Eu vi esse aplicativo, entendeu? De pessoas próximas que eu conheço, que também estão mexendo com isso. Realmente, ainda agora, eu estou falando agora do primeiro ainda, né? Mas no segundo, no Caixa Tem, agora existe uma fila de espera que você entra, fica guardando lá. Rapaz, é uma coisa de louco. Você tem que ter uma paciência de Jó para você não se estressar com aquilo, né? E aí, entra naquele comentário. Então, o ministro falou que era fazer isso, que estava bem. Aí eu via sempre uma frase assim: não, hoje à noite fulano, nós vamos estar liberando não sei o que lá no aplicativo e vai melhorar de hoje para amanhã. O cidadão ia lá, mexia no aplicativo, nada. Demorava, ou não tinha nenhum tipo de resposta. No dia seguinte, não, ó, estamos tendo problemas, mas amanhã, mas hoje à noite vai subir um arquivo e não sei o que, não sei o que. Nunca solucionava aquilo. Até que agora, no final do mês, alguns milhões de pessoas conseguiram dar prosseguimento, né? Mas, porém, a gente está vendo aí que tem muita gente que dá com dificuldade de acessar o aplicativo, devido a inconsistências. Aí eu entro em uma outra pergunta. Muita gente não tem acesso à internet. Como elas farão isso? Passarão para terceiros, parentes? E fora a lentidão disso, puxa, é uma série de coisas que está dificultando. E o Rogério, algumas horas atrás, nós estávamos conversando, ele comentou de outros países. Eu queria que você comentasse aí, Rogério, a facilidade de outros países para implementar esse auxílio e o nosso Brasil. A diferença. Você poderia comentar? Antes, antes de comentar sobre isso, um outro problema concomitante ao que você falou, além da questão do aplicativo, do site da própria Caixa, que implementa. Vale lembrar que, devido à demora em análise dos dados, as pessoas vão ficando cada vez mais desesperadas para poder acessar. Então, um grande fluxo de acesso acaba entupindo as vias do site da Caixa. Isso acontece muito quando, principalmente eu trabalho com contabilidade, geralmente quando a gente vai fazer o nosso imposto de renda ou vai entregar algum tipo de declaração da Receita Federal, se você deixa para a última hora, o que acontece? O site fica toda hora caindo,
o site fica toda hora obstruído, há problemas por causa do fluxo enorme de pessoas que acessam. Então, quanto Exato. mais há essa burocracia do governo, essa dificuldade em análise dos dados, e isso vai empurrando. E olha que e tem muita gente, que você até tinha comentado na nossa conversa antes da gente entrar, acho que você citou na sua fala inicial também, que muita gente ainda não recebeu nem a primeira parcela. Quer dizer, eles já estão, entre aspas, planejando a segunda, que ainda saiu uma notícia recentemente de que. Olha como o governo ele meio que tem um conflito de o Onyx Lorenzoni, acho que na semana passada tinha marcado que ia pagar a segunda parcela, acho que nessa semana. Aí o governo veio a público, acho que o próprio Bolsonaro, e desmentiu. Quer dizer, uma coisa meio enrolada, no caso da segunda parcela. Mas sobre a questão que você colocou, eu analisei sim alguns países e fiz um comparativo com o nosso, com o nosso auxílio emergencial. E o que eu posso ver a respeito do que está acontecendo em outros países é que o Brasil, ele está muito até. Tem país que está pagando cerca de 15 vezes mais do que o Brasil está pagando para as pessoas que estão na quarentena. E tem mais, não coloca tanta restrição. E o que é mais impressionante, Everton, não coloca muita restrição. No máximo é um cadastro simples. Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Eu peguei isso, depois vocês podem conferir, no site do Brasil Econômico, é um site sobre economia. A matéria é do dia 15/4, faz um mês, né? Não faz muito tempo. E o que acontece? Por exemplo, vamos ver a Alemanha, o caso da Alemanha. Vou citar aqui da Alemanha para vocês. A Alemanha. O governo da Alemanha liberou 300... Eu vou direto para o número, né, que é o que mais interessa. Foram disponibilizados para cada trabalhador autônomo 5.000 euros, cerca de 28 mil reais para cada trabalhador, a serem utilizados ao longo dos 3 meses. Eles dão 28 mil de uma vez, né? Tá. No caso, 5.000 euros. Mas para ser utilizado durante 3 meses. Já empresas com até 5 funcionários receberão 9.000 euros, enquanto que 15 mil serão repassados a empresas com até 10 trabalhadores. E os requisitos para poder fazer o cadastro? Simples também. O que acontece? O cidadão só precisa entrar no site, com um simples cadastro via internet. Os freelancers ou proprietários de empresas só precisam dar algumas informações pessoais, como endereço, registro social e dados bancários para estarem aptos a receber o dinheiro. Aí, vamos para os Estados Unidos. O pessoal fala bastante dos Estados Unidos aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho os Estados Unidos para a gente dar uma olhada. Já nos Estados Unidos, tem a questão dos imigrantes. Se o imigrante ilegal, realmente ele não vai poder receber. Mas os imigrantes que tenham documentação e número de serviço social serão contemplados pela ação do governo, assim como os norte-americanos, ou seja, todas as pessoas. O pacote foi de 2 trilhões e eles vão receber cada um cerca de R$1.600, $1.600, na verdade. E o que você precisa? No máximo, ter entregue a sua declaração de imposto do ano passado, que é daí que eles vão pegar as informações. Então, é apenas isso. E aí você vê outros exemplos. Você vê a Irlanda também vai pagar cerca de $2.000 por semana para cada trabalhador. Eu citei aqui, já tenho citado o caso da Inglaterra, que vai pagar 80% do salário do trabalhador, e vários outros países. França, a mesma coisa. A maioria vai pagar acima de R$1.000 para nós, né? 2.000 euros, 3.000 euros. E os requisitos são simples. Por quê? Porque entendem que é uma emergência. E é aí que eu gostaria de tocar a tecla. Eu vejo uma dificuldade do governo brasileiro de entender que isso é uma emergência. Sobre o valor, a quantia de R$600, veja, o que acontece? Eu já comentei isso nas nossas lives anteriores. Nós temos uma PEC, que é a PEC do orçamento de guerra. Me perdoe, eu até dei informação errada, eu falei PEC emergencial, acho que na última live, não é PEC emergencial. É PEC do orçamento de guerra, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. O que quer dizer essa PEC? Quer dizer que o Brasil não precisa seguir nenhuma regra fiscal. O que são as regras fiscais no nosso país? São regras instituídas para impedir que o gasto público ultrapasse as receitas. Você tem, por exemplo, a regra de ouro, que impede que o governo pague
pega empréstimo para pagar despesas correntes, como salário, conta de luz, conta de água. Você tem outra regra fiscal, é a PEC, que muitos consideram como a PEC da morte, a PEC 95 do Temer, que é a do teto de gastos, que congelou os gastos em investimentos públicos, congelou o gasto em infraestrutura, congelou o gasto em educação e saúde, segurança. Olha só, durante 20 anos. Quer dizer, a loucura que é isso. Enfim, nós estávamos seguindo esse receituário agora, primeiro com Temer e com Guedes. Só que com essa PEC, a PEC do orçamento de guerra, não precisamos seguir essas regras. O governo pode investir, pode liberar os cofres para investir. Ou seja, o que dá a entender que o governo não paga mais porque não quer. Recentemente, eu falei na minha fala inicial, eu ouvi do próprio presidente da República e depois do ministro da Economia que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, gente. O governo tem dinheiro. Porque o governo, veja bem, o governo ele é dono de uma coisa que nenhum de nós temos. Ele é dono da Casa da Moeda. Ele é soberano sobre a sua moeda e ele pode imprimir moeda. Aí muita gente pode falar, mas e a inflação? Estamos parados, não há comércio, as pessoas estão em casa. Não vai ter inflação. Já não vinha tendo inflação porque não tinha investimento público. O Brasil estava em recessão há muito tempo. Ou seja, o governo pode sim dar um incentivo fiscal maior. Aí vem aquele famoso questionamento. Mas, Rogério, os governos que você citou aí, os países, são países ricos, eles podem fazer isso. Não é só países ricos, não. Eu já citei da Venezuela, que congelou os gastos com água, luz, telefone. As empresas não precisam pagar aluguel até o final do ano. Cheguei a citar El Salvador, que vai pagar um valor muito maior do que o Brasil também. Ou seja, há países mais pobres do que o Brasil que estão agindo mais rapidamente do que o Brasil para manter as pessoas em casa, com benefício. E sem tanta burocracia como as que o Everton citou aí, das dificuldades com o site, coisas que o governo, em grande parte, já poderia, não estou dizendo tudo, mas em grande parte ele poderia ter antecipado essas dificuldades. E é aquilo que eu falei na minha fala inicial. Eu percebo que é uma certa dificuldade do governo em entender, e aí eu finalizo a minha fala, a respeito do Paulo Guedes, porque o que eu vejo no ministro da Economia, além de uma falta de sensibilidade com a população brasileira, é uma certa prisão na ideologia dele. Ele está seguindo um receituário de uma ideologia, que eu já citei em outra live, é ultrapassada. É da década de 70. Nem mais os liberais, do qual ele diz pertencer, o grupo dos liberais, pregam o que ele está pregando. Economistas ganhadores do Nobel, como o Joseph Stiglitz, o Paul Krugman e outros grandes economistas, como o Thomas Piketty da França, o Raju Cheng da Coreia do Sul, todos eles estão dizendo que os governos têm que investir. É hora, na pandemia, dos governos liberarem a máquina pública, liberarem a impressão de dinheiro, que for necessário, e injetar dinheiro. É o que outros países estão fazendo. O Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, disse recentemente que vai ter mais 18 bilhões em investimentos para ajudar as pessoas. E aqui no Brasil? Nada. Só para finalizar, eu comentei isso, não sei se comentei isso na outra live, os bancos no Brasil receberam em 3 dias. Vou repetir, 3 dias. 1,12 trilhões do governo brasileiro. Não tinha dinheiro. O governo não dizia que não tinha dinheiro? Ah, não temos dinheiro. Então, da onde que veio esses 1,12 trilhões para os bancos? Eu concordo que o banco não pode quebrar. Se quebrar, acaba com todo o tecido financeiro. Mas eles não receberam nenhum tipo de critério. Ou seja, vai se saber. Suponhamos que eu sou gerente de banco, recebi lá uma graninha boa e vou colocar no meu investimento na Bolsa de Valores. Vou investir fora. Não vou gastar com investimento no banco. Não sei. Porque não tem nenhum critério. Agora, para o trabalhador é uma dificuldade, não tem dinheiro, é site que cai, é o auxílio que demora, é o ministro e o governo e o presidente que não conversam, enfim, aquilo que nós já citamos no início. E o pior de tudo isso, Rogério, como você falou, quem sofre com tudo isso, com essa demora do governo, com essas medidas que poderiam ser mais bem planejadas e mais rápidas, é a população, que precisa comer, que precisa se locomover, pessoas que estão ficando desempregadas por causa que não está tendo como trabalhar, por causa da quarentena, que é necessária. Empresas, aliás, Everton, empresas que estão fechando. Só um comentário em cima disso que você falou agora. Porque o auxílio emergencial, como você bem citou na sua fala inicial,
são para as pessoas do cadastro único, né? São as pessoas, ou seja, pessoas do Bolsa Família, micros empreendedores e autônomos. Mas e as pessoas que perderam o emprego agora com a pandemia? O Então, que o governo tem de receituário para essas pessoas? Ah, voltar a trabalhar no meio de uma pandemia? sobre essa pergunta sua, eu estava pesquisando hoje aqui no vídeo do YouTube e eu achei, ó, pessoas que estavam com problemas, que perderam seus empregos, entendeu? Amanda entrou aí. Amanda, obrigado. Gente, o que vocês acham desse assunto? Auxílio emergencial. Você conhece alguém que precisa e não conseguiu ainda? Você está precisando, se é você que tem esse direito, você conseguiu, está com dificuldade, participa aí, dá uma moral aí para a gente na live aí, tá? Outra coisa, Rogério, você falou desse caso aí, é interessante. Eu ouvi, eu não lembro qual foi a fonte, tá? Que as pessoas que perderam seus empregos já estão podendo negociar, entrar no aplicativo lá e informar. Agora, não ficou muito claro para mim como que elas fariam isso. Mas também elas têm que atender aquele critério, entendeu? De a família ter no máximo 3 salários mínimos, entendeu? Na composição geral, a renda per capita de R$ 500 para cada pessoa da casa, ou seja, então é um pouco complicado, né? As regras são um pouco ainda vagas nesse sentido. As principais lá já estavam direcionadas, mas esse pessoal que está ficando desempregado, que não recebam também o seguro-desemprego, né? Porque quem recebe o seguro-desemprego não tem direito, você sabe disso, né? Aí a minha pergunta, Uhum. que nós até comentamos um pouco antes, como você falou, R$ 600, gente. O meu irmão, ele comentou, R$ 600 é uma vergonha, mas o povo precisa. R$ 600, gente, olha, o governo, se fosse um pouco mais sensato, pelo menos um salário mínimo. Eu acho que era o mínimo. Com R$ 600, perdoa a expressão que eu vou usar, não dá nem para limpar direito. Para comer, beber, É, pagar aluguel, entendeu? Puxa, é complicado, meu. e não é só. Deixa eu só tomar uma água aqui para refrescar a garganta. Ok, Lilian, boa noite, minha amiga. A Lilian, mulher de Deus aí, minha colega de trabalho, entrou também. Obrigado. Pode seguir, campeão. Então, tem mais outro detalhe, né? Além da questão do auxílio emergencial, você tem também outras coisas que estão dentro daquela medida provisória que o Bolsonaro instituiu, acho que na semana retrasada, que eu acho que é a 936, falando sobre as regras de trabalho na pandemia. Eu, inclusive, tirei algumas dúvidas aqui da minha esposa, de uma cunhada minha, a respeito da redução, da suspensão do trabalho, da suspensão do contrato de trabalho. Por exemplo, no caso da redução de trabalho, eu sei que a gente está falando sobre o auxílio emergencial, mas é só para abrir um aspas em relação a isso também. Sobre a redução de salário, o que acontece? Por exemplo, se a empresa fizer um acordo com o cidadão em que a empresa vai pagar só 50%, e aí ela vai poder instituir, por exemplo, um período de trabalho menor do que o que ele vai trabalhar, então ele trabalha durante a pandemia, mas em meio período, e recebe até 50% do salário. As três faixas são, se eu não me engano, 25%, me corrija se eu estiver errado, 25%, 70% e 50% até, que podem ser concedidas. O que acontece? Os outros 50%, quem teoricamente teria que pagar era o governo. Só que o governo não vai pagar. Por exemplo, se você tem R$ 2.000, você recebe R$ 2.000, e você faz esse acordo de contrato de trabalho, onde você vai ter reduzido metade do seu trabalho, do seu salário. Metade do seu salário, R$ 1.000, vai ser pago, portanto, pela empresa. Os outros R$ 1.000, quem iria pagar era o governo. Só que o governo não vai pagar os R$ 1.000. Ele vai fazer uma média, um cálculo sobre a parcela do seguro-desemprego que você teria respectivo de receber. Portanto, a pessoa pode receber ainda, contanto que não seja menor do que o salário mínimo. Portanto, a pessoa não vai receber R$ 2.000, 5.000 do governo e 1.000 da empresa. Ele vai receber 1.000 da empresa e talvez 700 do governo, 600, vai saber. Ou seja, o governo brasileiro está fazendo uma cornucópia aí, né? Enfim, foram medidas que foram feitas para tentar favorecer a classe empresarial e, de certa forma, ela precisa de um certo alento nesse momento. Porém, a classe trabalhadora está sendo deixada de lado, porque o trabalhador precisa de uma renda. É o trabalhador que consome. Veja, é um absurdo o que esse governo está fazendo, não só agora na pandemia, mas antes já estava fazendo com o receituário do Guedes.
que era impedir os investimentos públicos, que era o arroxo fiscal. E assim, quanto mais você arrocha, e fora os contratos de trabalho que foram alterados por causa da reforma trabalhista do Temer. Foram mais, nesse primeiro semestre, mais de 40% de empregos que se tornaram empregos sem registro em carteira. É um número absurdo de pessoas. E que são essas pessoas que estão mais sofrendo agora, entendeu? Quer dizer, a reforma foi há 2 anos atrás, jogou esse monte de pessoas para um tipo de trabalho sem nenhum tipo de amparo social, como entregador do iFood. Nada contra, tá, gente? É um trabalho digno. Mas eu estou falando que não tem nenhum tipo de guarda-chuva social, quase. Não existe quase. O cidadão tem que trabalhar 12, 13, sei lá quantas horas para receber um pouco. Como o pessoal do Uber, eu conversei com vários motoristas de Uber, que diz que para poder pagar, ele trabalha praticamente para pagar a parcela do empréstimo do carro, né? Você deve ter, o seu pai teve esse trabalho durante um tempo. Ou seja, é um trabalho extremamente sacrificante. Para quê? Para não ter nenhum guarda-chuva social. E são essas pessoas que foram jogadas na informalidade que hoje mais precisam desse auxílio e que hoje estão desamparados pelo governo. E são essas pessoas, Everton, que movimentam a economia. Não, quem movimenta são os grandes empresários. Não, somos nós que compramos. Somos nós que geramos a economia. Veja, olha só, para encerrar essa minha fala, foi feito um cálculo pelo Diese sobre o quanto que quanto mais o governo gasta, mais o governo recebe em troca. O que já desmente o que muitos desses economistas, cabeça de planilha, e o Guedes é um deles, diz que o Brasil não pode gastar. Veja bem, para cada real gasto com o Bolsa Família pelo governo, que é um programa extremamente baixo para o governo, são 0,05% do PIB, uma mixaria, não se gasta muito. Mas hoje é um dos maiores programas de distribuição de renda. Para cada R$ 1 que o governo gasta com o Bolsa Família, ele tem um retorno de 1,70. Ou seja, ele tem um lucro de 70 centavos em impostos, em consumo. Ou seja, quanto mais o governo gastar, mais ele vai ter retorno em impostos. Quanto menos o governo... o governo é diferente de uma dona de casa, de um pedreiro. Ele é diferente, porque o governo, quanto mais ele gasta com a população, mais ele recebe em troca da população. E nós vimos isso no período recente, tivemos um pleno emprego, antes dessa crise toda. Quanto mais o governo gastava em medidas sociais e outras coisas, mais as pessoas tinham condição de pagar. Foi um dos motivos do boom que nós tivemos aí, onde as pessoas puderam comprar carros novos, celulares e outras coisas, porque quanto mais essas pessoas tinham um recebimento, digamos assim, uma repartição da riqueza desse país para as classes mais baixas, porque veja, o pobre ele não consegue guardar, ele gasta. É uma teoria até defendida pelo Piketty. Quanto mais você gasta com o pobre, Piketty, o professor Ladislau também aqui do Brasil, excelente economista também, ele fala, quanto mais você gasta com o pobre, por ele não poupar, ele gasta. Então é melhor você dar dinheiro para o pobre do que para o rico, porque o rico vai poupar. Ele vai pegar o dinheiro, esse dinheiro que está sendo muitas vezes dado para os mais ricos, ele vai pegar e investir em bolsa ou para paraísos fiscais, por uma pandemia dessa, ele vai fazer isso. Eu faria. Agora o pobre não, o pobre vai gastar, porque ele precisa pagar aluguel, ele precisa comprar frango, ele precisa comprar ovo, ele precisa comprar isso, aquilo, pagar a parcela das Casas Bahia. Então, dar dinheiro para as pessoas é importante. O governo não está entendendo isso. E o Guedes não entende. Gente, o Guedes é um fracasso. Vai fracassar o plano dele. E eu não sou profeta, não estou desejando mal para o governo, não é isso. Não vai dar certo. O receituário que ele está tentando não dá certo em país nenhum. Não vai dar. Quebrou o Peru na década de 90, quebrou a África do Sul na década de 90. O receituário neoliberal é fracassado. Não vai dar certo. E nessa pandemia nós vemos que quanto mais o Estado gastar, melhor é para a população, para ela poder ficar em casa, resguardada. E vamos ver se isso vai melhorar no futuro aí com esse R$ 600 aí. Vamos ver o que vai acontecer. Puxa vida, já emendando essa questão aí, cara, é o seguinte. Primeiro de tudo, o governo, como você falou, deveria ser mais ágil nesse sentido, entendeu? Não é nem quem é a favor ou contra, mas é o seguinte, o governo tem que agilizar isso, porque, como você falou, se você investe no consumo, você dá esse dinheiro que o povo não está conseguindo adquirir devido à pandemia,
por não poder trabalhar, por não poder sair, ou pelo seu negócio não estar indo bem, isso vai se arrastar. Esse problema vai se Deixa eu agravar, só entendeu? falar aqui rapidinho. Não é cachaça não, tá? É água. Isso também é água, ó. Veja bem, então, É, a minha pergunta é, cara, na verdade, o prazo já era a primeira parcela no final do mês passado, entendeu? hum, E, na verdade, ainda está sendo paga a primeira parcela para mais de 5 milhões de pessoas, se não me engano, que tem que ser liberado ainda. E a segunda parcela está para chegar e nada. Não tem uma agilidade. Se o auxílio é emergencial, deveria ter uma agilidade, como você falou, talvez do cadastro. É, nós temos que parar também com essa síndrome de cachorro vira-lata. O brasileiro, ele tem problemas? Lógico que tem. Porém, você acha que tem essa corrupção só no Brasil? Patrícia, boa noite, tudo bem? Não tem essa corrupção no Brasil. Tem no mundo todo, entendeu? Até nos países desenvolvidos tem corrupção. Acontece que lá essa corrupção é combatida e ela está em menor grau. Aqui no Brasil, não. É meio que cultural a gente achar política é tudo ladrão, e aí o pessoal acaba também se contaminando, e o próprio brasileiro acaba partindo para isso. Ele age com corrupção no dia a dia dele, nas coisas básicas. Aí fala mal do político, mas esquece que ele também precisa tomar algumas atitudes, entendeu? O governo tem a sua parcela de responsabilidade, sim, e a maior, porque ele tem que prover, porque nós pagamos impostos e tudo. Por exemplo, o álcool gel que eu estou aqui, ó, eu pago imposto. Na caneta que eu estou aqui, ó, eu pago imposto, entendeu? Na caneta aqui também eu pago imposto. Para onde está indo esse dinheiro? Mas é de governo passado. Gente, vamos esquecer o passado, vamos trabalhar para melhorar, para que o país ele avance. Para isso tem que mudar o quê? Primeiro, em cada um de nós, a consciência. A gente tem que ter consciência, entendeu? De que a gente precisa fazer a nossa parte. E cobrar também os governantes, que faz parte da democracia. Você sim. cobrar e você exigir que aquilo que está na Constituição, nas leis, se cumpram. Acontece que também eles dificultam. Se você não teve acesso ao estudo, você vai questionar menos, você vai aceitar mais coisas, você vai ser manipulado. E, infelizmente, é isso que acontece no Brasil, entendeu? Agora eu vou partir para um outro ponto. Se essas três parcelas que o governo, que é um auxílio emergencial, né, que não está saindo, que está sendo auxílio partal, que é um parto para tirar, né? Está demorando tanto. A minha pergunta é: esse auxílio pode ser prorrogado? Pela lei que foi criada agora, dia 2 de outubro, que foi o decreto que o presidente lançou, até o dia 2 de julho, quem tiver no aplicativo e for contemplado, vai receber as três. Porém, e se a pandemia perdurar por mais tempo? Porque estão falando que o pico vai ser agora no mês de maio, entendeu? E as pessoas já estão voltando para a sua rotina. Será que realmente o governo vai querer? O governo, pelo que eu percebi, está dando sinais de que não terá dinheiro. Mas a gente sabe que tem. Mas não está querendo ceder. E outra coisa, Rogério, uma coisa importante, além dessa pergunta aí, se vai ser prorrogado ou não o auxílio, você sabe, e você é um cara inteligente, eu vi isso também numa reportagem hoje, como você acha que esse dinheiro que estão dando para o povo, o governo vai recuperar? O governo vai cobrar isso através de impostos. Com certeza. Uhum. Isso eu vi hoje uma jornalista falando, entendeu? Então, gente, não se enganem, entendeu? O governo tem que fazer isso, é obrigação dele estar fazendo isso, entendeu? Mas vai ter uma contrapartida, não vai ser de graça isso, entendeu? Infelizmente, quem paga o pato sempre é a população. Qual é a sua opinião sobre isso, Rogério? Então, aí entra aquilo que nós comentamos, né? Já se ouve nos bastidores do Palácio do Planalto, aliás, nem nos bastidores, né? Já foi dito isso às claras. Saiu uma reportagem essa semana, que eu comentei inclusive com você durante essa semana, sobre cortar os salários de servidores públicos, que é um absurdo. Bem lembrado. Porque assim, gente, a gente precisa entender uma coisa. Eu sei que tem muita gente que não gosta de servidor público. Infelizmente tem. Só que a gente tem que entender que 90% dos servidores públicos são professores, atendentes de ambulatórios, são médicos, são inclusive pessoas que estão à frente agora, atendendo pessoas durante essa pandemia. Como é que você vai cortar o salário dessas pessoas?
O Guedes até usou uma frase que eu achei até engraçadinha, de tão trágica. Não, como é que pode o trabalhador ficar em casa enquanto que o servidor está em casa com a geladeira cheia? Como assim? Ele está falando de quem? Do professor? Ele está falando de você, Everton? Você está com a geladeira cheia? É um absurdo dessa gente, entendeu? Ele vai cortar dos militares, porque os militares são os que pesam no orçamento público. Ele vai cortar dos juízes, os nababos que recebem salários grandiosos? Claro que não. Por que eu digo que não? E tenho certeza. Porque na PEC emergencial que ele mandou antes de toda essa crise, que o Guedes mandou antes dessa crise, já estava lá excluindo os militares e o grupo do judiciário sobre os cortes. Ele mandou algumas PECs para para quem não sabe, o ministro Guedes mandou 3 PECs para o Congresso, PECs que fariam uma reestruturação no Estado brasileiro, e no descrito de uma dessas PECs falava sobre cortes de salários, diminuição de serviços públicos, sem incluir aqueles que mais pesam, que são os militares e são o setor judiciário. Além disso, eu gostaria de comentar um assunto aqui, acho que foi o Anderson que colocou, ele colocou ali que não passa no Congresso, parece que não está passando. Anderson, eu vou voltar, é engraçado como a gente acaba sempre voltando, né? Nas falas anteriores. Já há a PEC, que foi votada, inclusive, pelo Congresso, não foi pelo Messias. Foi votado pelo Congresso a PEC do orçamento de guerra. O governo pode já, é um instrumento que o governo brasileiro tem, que nenhum outro país tem. O governo brasileiro está autorizado a investir nas pessoas que estão em casa. O governo não faz porque não quer. Tá? Então essa é a primeira coisa. Ele citou outra coisa também de governos passados. Eu volto a inteirar com o que o Everton falou. Vamos esquecer o governo passado, cara. Agora e outra, vale lembrar que o governo Bolsonaro já está atuante há mais de um ano. A política de orçamento, junto com, se você pegar a parte do Temer e a parte do Guedes, suponhamos que o Brasil estava no buraco. Tranquilo. Todos nós concordamos que o Brasil estava numa situação difícil na saída da senhora Dilma. Só que o Brasil, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter feito o que ele fez em outros governos passados. Voltar o investimento público para que pudesse maximizar o consumo e fazer com que o Brasil se expandisse. Todas as outras crises que nós vivemos no passado, inclusive uma da década de 80, acho que foi a última antes dessa, nós fizemos isso e nos recuperamos. Essa mais demorando. Por quê? Austeridade fiscal, que o próprio FMI e o Banco Mundial já falaram em matérias. O professor Ladislau, tem um livro aqui do professor Ladislau Dalbor, um excelente economista, e ele fala que o próprio Banco Mundial e o próprio FMI já reconheceram que a austeridade fiscal não funciona. O que é austeridade fiscal? Segurar os gastos públicos. Impedir que os gastos públicos avancem. Gente, veja bem, sem gasto público não há serviço público. Sem gasto público não há investimento público em obras de infraestrutura. E é isso que faz com que, numa situação como essa, o Brasil pudesse respirar. Só que por causa de uma PEC 95, da época do Temer, por causa da receituário fiscal que o Guedes continua, mesmo na pandemia, insistindo, a coisa está amarrada. Então, a culpa, sim, desse governo em não ter tomado atitudes. E, além disso, eu acho que eu divaguei um pouco. Cara, é difícil saber qual vão ser os próximos capítulos dessa novela aí. Como você disse, é possível que o isolamento venha a se expandir. O que vai acontecer? É aquilo que nós comentamos. Como ninguém está respeitando o isolamento. Gente, por que é importante o isolamento? Me desculpa estar abrindo esse aspas, Erva, mas é preciso dizer isso. Por que do isolamento? O isolamento, a questão do isolamento não é só para você e eu não pegarmos o Covid. Não é só isso. A questão do isolamento é para não entrar em crise o sistema de saúde público, que nós já estamos vendo acontecer em Manaus, em Florianópolis, não sei se era Blumenau, Florianópolis. Aqui no Imbu, o próprio, já comentei isso numa live anterior, o próprio prefeito daqui já decretou que o hospital está com problemas de atender pessoas. É por isso, gente querida,
que é um dos motivos importantes do isolamento. Porque nós não temos capacidade de atender esse número colossal de pessoas indo de uma vez no sistema público de saúde. Agora, imagine a seguinte questão. Imagine que você teve um acidente de carro, tomara que não aconteça, espero com nenhum de nós aqui, e precisa ser atendido. Você vai para o setor público, né, para o sistema de saúde público, quando você chegar lá, a fila está enorme. Ou seja, não é só a Covid que vai matar por causa da crise do sistema de saúde, se vier a continuar desse jeito. Outras doenças vão acabar cometendo pessoas, por quê? Porque elas não vão conseguir ser atendidas por causa do esgotamento, do inchaço do atendimento do setor público. Que, aliás, o sistema de saúde também está incluso na PEC 95, aquela que eu comentei, do teto de gastos, que segura os gastos com investimentos públicos em saúde durante 20 anos, que é uma herança maldita do Temer. Ou seja, os governos anteriores e o governo atual estão seguindo um receituário que não vai funcionar, e ainda mais uma crise como essa. Pois bem. E a questão de ser prorrogado, você acha que vai ser necessário prorrogar mesmo esse auxílio? Olha, desculpa, eu nem comentei o final. Não, é possível que sim, Everton, porque é aquilo que nós comentamos. Suponhamos que abra tudo hoje. É uma loucura, né? Porque todos os dias aumenta o número de mortos e o número de enfermos. Né? Claro, parafraseando você numa última live, há muitas pessoas que estão se recuperando. Só que, gente, há controvérsia sobre essas recuperações também, porque ainda tem pessoas que sentem alguns problemas após a recuperação, e sem falar que a gente não sabe se essas pessoas poderão se pegar novamente. O Covid ainda não temos respostas científicas sobre isso. Então o Brasil ainda não tem condição de estar saindo totalmente do lockdown. Agora, e esse talvez seja um dos motivos do que eu acho que vai ser prorrogado. E mesmo que não seja prorrogado, em algum momento vai ser preciso voltar para o lockdown, porque se o número de pessoas infectadas aumentarem, o que vai acontecer se continuar essa loucura que nós estamos vivendo aí, das pessoas sendo incentivadas a saírem do Covid, e porque o governo também está segurando para não deixar as pessoas... Eu não vou falar, vamos fazer o seguinte, não vou usar essa expressão porque fica feio. O governo segurando, não sei, né? Mas a gente viu essa imensa dificuldade que comentamos hoje aqui das pessoas receberem o auxílio emergencial. Essas pessoas vão sair, elas vão precisar sair. Então é possível que seja adotado o lockdown mais comprido, se bobear. E aí, puxa vida, teremos reflexos pela frente, né? Só fazendo um comentário, você falou do Paulo Guedes, que até pensou em congelar o salário dos servidores, que eu acho que não é a solução, porque o servidor, ele faz parte. Acontece que na Constituição, no meu ponto de ver, tem uma falha lá, que permite alguns nomeados. Isso eu falo em todas as esferas, tá, gente? Tanto na prefeitura, quanto no governo, quanto no órgão federal. E esses, às vezes, muitos deles não têm nem capacidade técnica de estar onde estarem. E acaba sendo um fardo, sendo um custo muito alto para o governo. Assim como você falou, a parte de magistratura lá, que ganham muito bem, e eles não querem cortar, né? Mas nós temos algumas medidas, pelo menos lúcidas, e também obrigação deles. A Alep, aqui em São Paulo, eles decretaram lá, os deputados eles votaram, se não foi lá mesmo. Hoje eu vi que o salário dos deputados estaduais e dos nomeados vai ser cortado em 20%, 20% e 25% respectivamente, entendeu? Dos males o menor, né? Pelo menos eles fizeram a obrigação deles, que tem que ser cortado. É raro, mas pelo menos uma pandemia, para boa parte desses abençoados, para não falar uma outra coisa, né? Eles fazerem alguma coisa, porque não pode, eles querem tirar do trabalhador. Não tem como tirar do trabalhador, tem que tirar deles mesmo. Se eles pensassem na nação e no povo que eles servem, que eles deveriam servir, eles fariam isso. Reduziriam por um tempo o salário deles, as despesas que eles têm. Então, o que eu falo aqui não é somente de salário, é de despesas também do gabinete, entendeu? Teve um corte, entendeu? De 20%. Eu até achei que foi pouco ainda, mas pelo menos teve um corte, entendeu? Porque só aqueles auxílios aí, é claro que aqui na esfera municipal você não tem muito desses auxílios, paletó, auxílio, sei lá, que eles têm lá no federal. No âmbito federal você tem auxílios a perder de vistas, né? Cidadão que tem auxílio moradia tem casa, e você tem alguns estados, Everton,
cidadãos do setor público. Quando eu Não falo tem servidor minutinho, público, tá? nesse sentido da... Beleza. Há deputados que recebem até o 18º. Acho que eu ouvi uma matéria, já faz muitos anos, né? Ou seja, você está entendendo a loucura? Eles querem cortar de pessoas simples. 90% do setor público, dos servidores públicos, são de faxineiros, atendentes, são os Servidores médicos que estão à normais. frente aí, pegando Covid, atendentes do metrô e por aí vai. E a galera do magistrado, eles não vão mudar. Tem reajuste quase todo ano, todo mês, entendeu? Então é uma loucura. Agora você falou da PEC, só para encerrar rapidinho, você comentou aí sobre o inciso na Constituição, Sim. e é por isso que o Guedes mandou uma PEC, porque ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que seja possível diminuir o número de pessoas contratadas pelo serviço público, ou seja, por concursos, quer diminuir o salário dessa gente, aumentar o tempo de experiência, e isso vai favorecer isso que você falou aí. Quem? Os nomeados, claro. Aí os políticos, gente querida do meu Brasil. Por que o servidor público ele precisa ter proteção no seu exercício? Para ele não ser corrompido. Por isso que ele precisa da estabilidade. Porque o servidor público ele não é servidor do governo, ele é servidor do Estado. Ou seja, não importa se mude o governo. Suponhamos que mude o Bolsonaro e venha o PT de volta. O servidor público, se ele é concursado e ele tem estabilidade, o PT não vai poder mexer nele. Não, ele pode até exonerar. Mas o que eu quero dizer é a estabilidade do emprego, a possibilidade de tirá-lo lá é um pouco mais difícil. Se você tira isso da Constituição, você facilita com que essas pessoas sejam mudadas. Muda o governo, muda os funcionários. E aí aumenta o número de nomeados. Aí a corrupção vai correr solta. O Guedes é um louco. O Guedes é um louco. Gente, se possível, a gente precisa fazer um programa só para falar do Guedes. Beleza, pode ser. Combinado. Esse Guedes é uma piada. É uma piada. Então, Rogério, ó, é bacana, cara, que eu gosto dessas conversas que nós estamos tendo agora nessas lives, porque elas, além de informativas, elas servem para cada um tirar suas próprias conclusões, entendeu? Como eu falei, eu não estou lá de A, de B, de C, entendeu? Nós estamos aqui para trazer informação e nós questionarmos. A forma mais inteligente de você crescer como ser humano e pessoa é você se questionar e questionar o sistema. Por que disso? Por que daquilo? Nós temos que parar para pensar, entendeu? E também, na medida do possível, a gente fazer o que a gente pode fazer. Porque na hora do voto, é na hora de cobrar também, não somente, eu votei e o cara som. Vai atrás do cara. Então lá no site lá do Planalto, cobra o cara, entendeu? A maioria de nós não faz isso, entendeu? Essa é a verdade. Mas, ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí pela audiência do pessoal que está aí, entendeu? Feriadão. O pessoal, para falar de política num feriado, tem muita gente falando, eu não quero falar de política num feriado, não, eu não aguento mais. Mas obrigado para quem esteve aí presente até o momento. Os assuntos aqui ainda tem bastante assunto para a gente falar. Sobre esse tema, é um tema polêmico ainda que vai perdurar pelos próximos dias. E eu quero deixar uma próxima live para a gente falar sobre o Paulo Guedes, Rogério. E essa live você vai editar. Agora, lógico, eu vou pesquisar sobre ele também, vamos ter alguns outros questionamentos, entendeu? Porque a gente quer ver o seu parecer sobre isso e o que o Paulo Guedes é de bom, pode ser de bom para o Brasil ou não. Posso se despedir aí, fica à vontade. Olha, galera, um grande agradecimento aí ao Everton por me dar mais uma vez esse espaço aí, né? Eu até já estou chamando essa live de conversas de cozinha, porque para quem não sabe, a gente conversava direto esses assuntos na cozinha da mãe dele lá. Minha mãe. Até o Anderson participou uma vez ali. Então, um grande abraço aí para a galera. Só lembrando também que os R$ 600 não era o governo não queria dar 600, tá? Queria dar 200, né? Eles queriam dar 200. Paulo Guedes queria dar 200. 200. R$ 200. Quem quis mudar foi a oposição, hein? Que é formado por vários partidos aí, alguns até contrários, alguns que estiveram no poder recentemente, mas pelo menos os R$ 600 foi aprovado, porque o governo queria dar 200. Beleza, aí por mais essa oportunidade, a gente se vê na próxima. Ok, Rogério, ó. Então, pela última vez aí, o Jefferson, meu irmão, todos estão presentes aí, muito obrigado, tá bom? Vamos ter uma próxima live. Aí, agora, o senhor Rogério está comprometido
a pesquisar. Eu vou pesquisar também sobre o Paulo Guedes. Vamos falar numa próxima live, tá bom? Boa noite. Nós vamos fazer o Paulo Guedes. Paulo Guedes. Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigado mais uma vez. Continue participando, compartilhando esse vídeo, tá bom? Vai